Bem, amigo, hoje nós vamos dar sequência ao primeiro vídeo que nós gravamos, que já está publicado no YouTube, à disposição de quem desejar assistir. Hoje nós vamos dar continuidade abordando o tema igreja. No primeiro vídeo nós falamos que íamos trazer a público o verdadeiro significado da palavra igreja, que muita gente tem criado polêmica, dado diversas interpretações sobre este título, igreja. E nós vamos mostrar aqui hoje que a palavra igreja foi usada pela primeira vez na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, e por Jesus Cristo. Foi ele a primeira pessoa que usou este nome igreja para definir uma instituição humana que o representaria aqui na Terra. No Velho Testamento, nós não encontramos em nenhum livro esta palavra igreja. O que encontramos lá é sempre congregações ou assembleia. Era exatamente onde o povo judeu, o povo de Israel, se reuniam para tratar dos assuntos de ordem espiritual. Quando foi construído o Templo de Salomão, então o povo de Israel passou a se reunir naquele templo, mas ninguém nunca usou o termo igreja para identificar aquele local de reuniões. Portanto, hoje nós vamos ver aqui na Bíblia Sagrada aonde se encontra pela primeira vez o termo igreja. Vamos lá. Vamos ver aqui no livro de Mateus, capítulo 16 e versos 13 a 19. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do céu, do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus.
E o que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Então, infelizmente, pessoas desprovidas de qualquer responsabilidade em suas interpretações acerca das Sagradas Escrituras, transformaram esse diálogo de Jesus Cristo em uma grande mentira, dizendo que essa resposta que Jesus Cristo deu a Pedro estava designando ele como o chefe de uma organização religiosa denominada igreja. Eu não vou citar aqui o nome, porque o nosso objetivo aqui não é criar polêmica em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus não se discute e não se polemiza em torno dela. A palavra de Deus tem que ser pregada para o mundo. E aceita quem quiser. Foi exatamente por isso que Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, eu estou aqui exatamente para esclarecer esta dúvida que muita gente tem com relação ao significado da palavra igreja. Então, Jesus Cristo, quando virou para Pedro e disse, diante a confissão dele, perante os seus colegas, apóstolos e demais discípulos que seguiam a Jesus Cristo, quando ele disse que sobre Pedro edificaria a sua igreja, Jesus Cristo quis dizer exatamente que a sua igreja seria edificada sobre seres humanos, não só em Pedro. Pedro apenas foi usado como referência por Jesus Cristo para exatamente mostrar que o termo igreja não tem nada a ver com religiões, não tem nada a ver com templos feitos por mão de homens, seja ele de pedra, seja ele de madeira. Que a igreja de Jesus Cristo é um ser vivo e não um local de reuniões. Então, quando ele disse que sobre ti edificarei a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerá contra ela, ou seja, contra o próprio Pedro, ele quis dizer exatamente que quando ele fosse crucificado e ressuscitasse dentre os mortos e que voltasse aos céus, ele iria enviar o seu Santo Espírito para habitar no templo humano
E não volto a repetir, em espaços físicos construídos por mão de homem. O interessante é que Jesus Cristo não falou para Pedro que naquele momento ele estava edificando a sua igreja. Por que ele não falou no presente ali? Sobre ti, Pedro, agora eu vou edificar a minha igreja. Ele não disse isso. Ele disse sobre ti, edificarei no futuro. Porque Pedro ainda não era convertido. Ele apenas andava com Jesus Cristo, foi escolhido por Jesus Cristo como seus 11 colegas apóstolos, mas eles ainda não haviam passado pela experiência da transformação interior promovida pelo Espírito Santo, que é o próprio Jesus, né? Então, por isso que Jesus Cristo disse, sobre ti edificarei a minha igreja. Mas Cristo disse isso para Pedro, mediante a confissão de Pedro, quando ele perguntou, quem dizes tu que é o Filho do Homem? Nenhum apóstolo soube dizer. Nenhum discípulo deu a interpretação correta como Pedro deu. Então o que Jesus Cristo quis dizer é que todas as pessoas que fizerem a confissão diante do mundo, diante das pessoas, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi enviado por Deus ao mundo para morrer pelos pecados de todos nós, lógico, aí Jesus Cristo vai edificar a sua igreja sobre esta pessoa que fez essa confissão. Por quê? Porque quando a pessoa reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo para derramar o seu sangue pelos nossos pecados, lógico que a partir deste momento, esta pessoa vai passar a obedecer todos os ensinos, todos os mandamentos de Jesus Cristo. Vai passar pelo processo de transformação, vai passar pelo processo do novo nascimento, nascendo de novo da água do Espírito Santo, transformando-se em nova criatura, né? E tornando-se templo do Espírito Santo, que templo significa igreja. Então aí, uma pessoa só pode assumir a identidade de igreja viva de Jesus Cristo neste mundo, quando ela se converte a Jesus Cristo e transforma-se em uma nova criatura. Então qualquer pessoa que se converter a Jesus Cristo, nascendo da água do Espírito, passando pelo processo do novo nascimento, transformando-se em uma nova criatura, se torna igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, minha gente, esta é a verdadeira definição da palavra igreja. Jesus Cristo nunca teve intenção de legalizar a sua igreja aqui neste mundo, dando sentido de ser uma empresa comercial com CNPJ. A igreja de Jesus Cristo não tem CNPJ. A igreja de Jesus Cristo tem CPF e identidade, que é a pessoa que se converte a Ele. Infelizmente, muitos espertalhões neste mundo escondem essa verdade para as pessoas por interesses pessoais. Porque, na verdade, todos esses templos no mundo que são denominados igrejas,
não são igrejas. Apenas é uma associação, até mesmo para registrar em cartórios, é registrada como uma associação. O nome, aí dá um nome de fantasia a esta associação chamada igreja. Aí vem os diversos nomes que vocês conhecem. Então, Jesus Cristo não teve essa intenção de oficializar aqui, através de documento, a sua igreja. Porque a sua igreja, volto a repetir, é formada por todas as pessoas que se convertem a Ele e passam pelo processo de transformação, de regeneração de seus pecados, se arrependem dos seus pecados e passa a viver uma vida nova, uma vida diferente da que ele vivia antes de conhecer e de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador aqui na terra. Portanto, minha gente, eu quero deixar bem claro aqui, qualquer dúvida que você tiver a respeito disso que eu estou lhe falando, pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, walterbt@gmail.com, que nós conversaremos de uma forma mais esclarecedora possível. Eu não tenho nenhuma intenção de criar grupos religiosos. Eu não tenho a intenção de fazer proselitismo com a palavra de Deus com ninguém. Eu não tenho nenhuma intenção de criar um grupo que é para sair dizendo para as pessoas que eu levei muitas pessoas aos pés de Cristo. Não, eu não tenho interesse nisso, muito pelo contrário. O meu interesse é trazer o esclarecimento acerca das verdades que estão na Bíblia Sagrada, que é escondida por muita gente que não tem interesse que as pessoas saibam da verdade. Até porque Deus, que conhece o nosso coração, só Ele sabe o que está no nosso coração. Ele sabe quem são as pessoas que se convertem a Jesus Cristo, que aceitam a Jesus Cristo pela influência de alguém que prega a sua santa palavra. Eu não preciso estar dizendo para ninguém aqui no mundo, olha, fulano e tal se converteu porque eu lhe preguei a palavra de Deus. Não, Deus sabe. Se é Ele que conhece os corações de todos nós aqui no mundo. Então Deus sabe quem é que vai se converter a Jesus Cristo através da palavra dele, né, que está sendo pregada por alguém que na verdade se converteu a Ele, que se transformou em igreja do Senhor. Eu quero dizer mais, só tem condições de levar pessoas aos pés de Cristo quem na verdade se transforma em igreja dele, quem na verdade se converteu a Ele. Tanto prova disso que Ele designou para pregar o seu evangelho ao mundo somente os seus discípulos e os seus apóstolos, que foram pessoas que se converteram a Ele e passaram a seguir. E antes dele partir para a eternidade, Ele deu a incumbência aos seus discípulos, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Para concluir essa primeira parte, porque nós vamos dar continuidade a este assunto, a igreja de Jesus Cristo, ela pode se reunir em qualquer lugar. Não precisa ser um lugar específico, um lugar que se constrói templos suntuosos, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela pode se reunir debaixo de uma ponte, debaixo de uma árvore.
é uma casa de qualquer pessoa que ofereça o espaço físico na sua casa para os servos do Senhor Jesus Cristo, que assim é chamado toda pessoa que se converte a Jesus Cristo e que assume a identidade da verdadeira igreja viva do Senhor Jesus Cristo. Então, você, quando desejar se reunir com outros irmãos que professa a mesma fé e confiança que você tem no Senhor e Salvador Jesus Cristo, você pode se reunir, convidar os seus irmãos em Cristo para se reunir na sua própria casa, no quintal da sua casa, onde quer que seja. Então, isto é que representa a verdadeira igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. São pessoas, não são templos construídos por mão de homens. Até porque a própria palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Cristo habita em cada pessoa, volto a repetir, que se converte a Ele e Ele o transforma em sua própria igreja. No próximo capítulo, nós daremos continuidade. Vamos mostrar onde nós encontramos a palavra igreja em vários livros do Novo Testamento, após Jesus Cristo ter usado pela primeira vez esta palavra igreja. Até a próxima.